Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal. Estamos lendo e comentando o Evangelho de João. Chegamos ao capítulo 17, que narra o discurso de Jesus, a conversa que Jesus teve com seus discípulos na noite em que ele foi traído, na noite da última ceia. Então, do capítulo 13 até agora, nós ainda estamos naquele jantar e Jesus está ensinando os seus discípulos as últimas coisas antes dele partir. Vamos lendo e vamos comentando aqui. João 17:1. Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus aqui está fazendo uma oração. É muito interessante isso aqui, porque se você prestar atenção na oração que Jesus fez, ele, mais uma vez, demonstra aquilo que ele ensinou lá no Sermão do Monte. Como deve ser a nossa oração. E essa oração começa, como começou a oração que ele ensinou lá no sermão, glorificando, exaltando o Pai. E é isso que ele está fazendo aqui, E ele diz aqui, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui nós temos algo interessante, Nós sabemos que Jesus saiu do Pai. Que na eternidade, antes da criação, Jesus e o Pai eram a mesma pessoa. Jesus estava no Pai. E ele sai do Pai para cumprir o propósito de Deus, para criar todas as coisas. E mais tarde, que era o tempo que ele estava vivendo ali naquele momento, ele deixa definitivamente a casa do Pai e se torna um homem. Agora, Jesus iria passar por algo muito difícil. Jesus iria sofrer nas mãos dos religiosos, nas mãos do poder político da época. Ele ia ser torturado e ele ia ser crucificado. Mas Jesus também disse que ele ressuscitaria. E aqui Jesus está falando que ele voltaria ao Pai e seria revestido, agora revestido, da glória que ele tinha quando ele estava no Pai. O homem Jesus seria glorificado. E isso é algo muito interessante, muito importante para nós. A glorificação de Jesus. O revestimento de Jesus, depois de ressuscitado, quando ele volta para o Pai, ele recebe a glória. Ele retoma todo o poder, toda a glória, mas não como antes. Porque agora ele é uma pessoa distinta do Pai. Ao sair do Pai, ele se torna uma pessoa distinta do próprio Pai. Mas agora ele será revestido com a glória de Deus. É muito interessante, porque Jesus deixa o Pai, depois se esvazia dessa glória para se tornar um homem e viver entre os homens, e agora ele vai ser novamente revestido da glória que ele tinha quando estava no Pai. Verso 5.
E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, Jesus tinha glória porque estava no Pai. Agora ele volta para estar com o Pai, porque ele havia se tornado um homem. E isso é algo definitivo. Jesus não havia assumido uma natureza humana por algum tempo, né? Não, Jesus esvaziou-se da sua glória divina e realmente tornou-se um homem. E agora esse homem, que fez a vontade do Pai, será glorificado e agora estará com o Pai. Ele estava no Pai antes de toda a criação. Agora ele vai estar com o Pai, revestido dessa glória divina. Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Manifestei o teu nome. Você lembra? Quando Moisés recebeu a missão de tirar o povo do Egito, ele fala com a presença de Deus naquela sarça, e ele fala assim, qual é o teu nome, né? Para que eu fale ao povo de Israel. E Deus ali não revela o seu nome. Ele diz simplesmente, eu sou o que sou. Ele diz para Moisés, por que pergunta pelo meu nome? Eu sou o que sou. Mostrando claramente, dando a entender as Escrituras, que a velha aliança não foi capaz de revelar aos homens o Pai. E eu acho isso interessante porque quando Jesus diz que Deus deu a ele pessoas para que ele dê a vida eterna, né? Ele diz aqui no verso 2, né? Assim como lhe deste poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos quanto deste. E aí logo em seguida ele fala que a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Para mim isso tem um significado muito profundo. Porque quando Jesus diz, conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus está abrindo mão de algo na sua oração, de algo que era direito dele. Ele também era Deus. Lembra que antes ele estava no Pai. Mas é muito importante para a compreensão da vida eterna, dessa saída de Jesus, que foi enviado pelo Pai. Por isso que ele diz que a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é um resumo do que aconteceu na divindade para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Foi preciso Jesus deixar a riqueza, se tornar pobre como nós, para nos tornar também ricos. Porque depois de Jesus glorificado, a gente já viu isso, ele pode nos dar o seu Espírito. O Espírito Santo é o Espírito do homem Jesus glorificado. O Espírito Santo é o Espírito do homem Jesus glorificado. Daquele homem que estava no Pai, que saiu do Pai para criar todas as coisas, que depois se esvaziou da sua glória, tornou-se um homem, morreu, ressuscitou, subiu ao céu para estar junto do Pai, e junto do Pai ele foi glorificado. Por estar glorificado, por ser glorificado pelo Pai, ele pode nos dar o seu Espírito. Por isso que Jesus diz, se eu não for, o Consolador não virá. Eu preciso voltar para o Pai, para que o Consolador seja enviado. E quando o Consolador é enviado a nós, nós participamos dessa riqueza, da mesma riqueza que Jesus deixou para nos conceder a riqueza. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu gosto muito desse assunto. Desde que eu me converti, esse sempre foi uma coisa que me impressionou muito. O preço da nossa salvação.
que, ao contrário do que muitos religiosos dizem, não foi alcançada pelo sacrifício de Jesus na cruz, né? Como se Deus exigisse um sacrifício para nos perdoar. Não, aquele sacrifício representa aquilo que aconteceu do coração de Deus, né? Quando Jesus foi enviado. Na verdade, quando Jesus deixou o Pai para criar todas as coisas. Isso já era, né, a obra da salvação. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Porque para fundar o mundo, para criar todas as coisas, ele teve que deixar o Pai. E esse deixar o Pai chegaria ao ponto de se esvaziar da sua glória e tornar-se um homem como nós. Mas Deus o exaltou. Depois de cumprir a vontade de Deus, o homem Jesus, foi glorificado pelo Pai. E é por isso que ele pode nos dar o seu Espírito. Gosto muito de falar sobre isso, porque isso mexe muito comigo. Verso 6, manifestei o teu nome aos homens. Finalmente, agora os homens conhecem o nome de Deus. Não é como na velha aliança. Não é a presença de Deus falando numa sarça e chamando um homem para tirar o povo do Egito, aparecendo ali no Monte Sinai, entregando as tábuas da lei, que depois tiveram que ser regulamentadas pela lei de Moisés, mas que não puderam realmente revelar quem era o Pai. Agora sim, o Pai se revela tornando-se um homem. O Pai se revela aproximando de nós. Por isso que Jesus diz, manifestei a eles o teu nome. Verso 7, agora já tenho conhecido que tudo quanto me destes provém de ti. Tudo quanto me destes provém de ti. Porque lhes dei a palavra que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, e as tuas coisas são minhas, e nisso eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Aqui, nessa parte da oração, depois de Jesus, nas palavras que ele disse, né? Santificado o nome de Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Agora ele vai rogar especificamente sobre os seus discípulos. E aqui ele diz, verso 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Referindo a Judas, que nunca deixou ser encontrado. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em ti mesmo. Dei-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Lembra? Tem isso na oração de Jesus. Pão nosso de cada dia. Que nos amemos uns aos outros. Onde é que aparece isso na oração que Jesus ensinou? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E Jesus aqui
vai falar sobre a união do seu povo. Veja bem. Verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Essa união da verdadeira igreja de Deus, dos verdadeiros filhos de Deus, é o testemunho que Jesus nos tem enviado ao mundo. E eu acho interessante que para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus, Ele nos envia, mas Ele nos envia como um só povo. E essa união, ela só é possível, lembrando agora da oração que Jesus ensinou, se nós temos essa atitude: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É esse entendimento de que somos um em Cristo. É onde está o poder do testemunho da verdadeira igreja de Deus. Não disso que nós temos hoje e que é chamado de igreja. Não essas corporações, esses partidos religiosos, centrados em torno de doutrinas, de interpretações particulares, de homens. Porque basicamente o denominacionalismo está centrado ou numa liderança carismática ou numa interpretação particular. E esses que aderem a isso, essas interpretações particulares, eles estão dizendo: eu não aceito a maneira que você entende, porque a única maneira de se entender corretamente é a minha. Portanto, nós não podemos estar juntos. Isso é que eles estão dizendo. Ou seja, é uma falta de compreensão de nós mesmos. É uma falta de compreensão que, apesar da verdade ser absoluta, presta bem atenção no que eu vou falar aqui, apesar da verdade ser absoluta, da verdade da palavra de Deus ser absoluta, a nossa compreensão dessa verdade é limitada e relativa. E não nos dá o direito de dizermos a maneira que eu entendo é a maneira correta e a maneira que vocês entendem é a maneira errada. E isso tem sido a desculpa para muitas divisões. É claro que as divisões não acontecem só por divergências de opinião. Por trás dessas divisões está o domínio de homens, o interesse que homens têm de dominar parte do rebanho de Cristo. Muitas vezes, é óbvio, a divergência de ponto de vista, de opinião, que começa lá nos primeiros concílios, né, onde o Império Romano estabelece uma igreja oficial e uma interpretação oficial dos ensinos de Jesus, da pessoa de Jesus, da pessoa de Deus, da obra de salvação. Quando a Bíblia diz, Jesus disse: a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ou seja, a vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é conhecer a Deus. E você já parou para pensar que o que nós não conhecemos é infinitamente maior do que aquilo que nós conhecemos? E que nos separar, criar muros por causa de entendimento sobre a verdade, por mais que nós estudemos, por mais que nós oremos,
Por mais que nós busquemos, sempre o nosso entendimento será limitado, será relativo. As nossas experiências com Deus, o nosso caminhar com Cristo, as nossas vitórias, as nossas derrotas, elas influenciam o nosso entendimento. Alguém já disse que nós não vemos as coisas como as coisas são, nós vemos as coisas como nós somos. Então é tolice. E a igreja primitiva compreendia isso, os apóstolos compreendiam isso. Mas começou logo cedo a aparecer aqueles que se tornaram donos da verdade, que se acham mais perto de Deus do que os outros, porque é isso que acontece. Se eu começo a achar que a interpretação do meu irmão é falsa, porque eu sou mais espiritual que eles, e eu já ouvi isso, eu já ouvi esse tipo de coisa. E mesmo que a gente não ouça falado, essa é a atitude que muitos líderes, muitos donos de denominação, porque eles são donos de denominação, eles passam para as suas ovelhas, que às vezes podem ou não ser ovelhas de Cristo, que eles são mais espirituais do que os outros, e que a interpretação deles é mais correta. Não é isso que os calvinistas fazem, né? Eles leem a Bíblia com os olhos de Calvino, como se Calvino fosse o Papa, o novo Papa, né? O Reforma Protestante, ela deixa a Igreja Católica, mas leva a Igreja Católica com ela, na medida em que ela permite que haja divisão por causa dessa ideia de que eu, por ser mais perto de Deus do que você, entendo melhor as Escrituras. Não é que nós não podemos ter o nosso entendimento. O problema não é você ter o seu entendimento, eu ter o meu entendimento. Que é o que eu compartilho aqui. A minha leitura das Escrituras. Mas longe de mim fechar a questão e dizer que a forma que eu entendo é a única forma de entender, ou seja, perfeita, completa, porque isso é o espírito da divisão. Não é à toa que Jesus diz, olha, perdoai as nossas dívidas. Essa consciência, né, da nossa limitação, das nossas dívidas, que nos faz perdoar o nosso irmão e ser um com ele. Mesmo que ele entenda as coisas de forma diferente. Isso é uma coisa muito importante. E é só quando isso for verdade, vivida, experimentada, é que o nosso testemunho do Evangelho do Reino começa a ser eficaz. É quando realmente nós começamos a anunciar a Cristo e não a nós. E não a nossa interpretação. E não o nosso grupinho, o nosso clube religioso, o nosso partido religioso. O grande problema da evangelização no mundo, já há alguns anos, é que as pessoas deixaram de anunciar o Deus que precisa ser conhecido, Jesus que foi enviado por Deus, e começaram a ensinar doutrinas em torno dessa mensagem. Ou seja, os líderes não estão permitindo que as pessoas conheçam a Deus. Eles se tornaram porta-voz desse conhecimento. Como se eles conhecessem e que eles pudessem ensinar. A única coisa que nós podemos ensinar é as pessoas buscarem a Deus. É a única coisa que nós podemos apontar. É Deus para as pessoas. Jesus Cristo para as pessoas. Mas se nós nos apresentamos como ponte do conhecimento de Deus, a única coisa que nós podemos fazer, eu repito, é apontar. É despertar nas pessoas o desejo de conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Nós não somos porta-vozes desse conhecimento. Nós somos porta-vozes desse desejo de conhecimento. Nós somos porta-vozes disso. Nada mais. E é por isso que Jesus está falando aqui. E ele fala essas coisas aqui. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. E ele não está falando daquela unidade que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, onde ele estava no Pai.
Ele está falando de uma unidade de um homem com Deus. Ele está falando de uma unidade entre duas pessoas, duas mentes, dois entendimentos. E era assim, o homem Jesus era um com o Pai. Mesmo sendo homem, ele era um com o Pai. Por isso que ele diz que nada do que ele tinha era dele, vinha do Pai. Nada que ele fazia vinha dele, vinha do Pai. Essa união entre Jesus e o Pai é a que ele espera entre nós e ele. Entre nós com ele, individualmente, e entre nós uns com os outros. É essa união que dá poder ao testemunho e que é capaz de alcançar pessoas para o reino de Deus. Não para a nossa denominação religiosa, se fazemos parte. Não para o nosso clube, nosso partido, mas para o reino de Deus. O reino de Deus. Verso 22. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Ele aqui está falando sobre o Espírito Santo. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que eu os tenho amado, e eles como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Veja bem, olha o que ele fala aqui. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. É uma coisa pronta e acabada? Não. Olha o que ele fala. E lhe farei conhecer mais. Alguém já disse que Deus, é o paradoxo do conhecimento de Deus. Quanto mais o conhecemos, menos o conhecemos. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós percebemos que nós não o conhecemos. É isso que nos torna humildes, aquebrantados. É isso que nos faz ser um com o nosso irmão, que tem um entendimento pessoal dele com Deus, que muitas vezes não é o que eu tenho, mas é o que ele tem. E eu preciso do que ele tem, porque falta a mim. Essa visão é que nos mantém unidos. E assim Jesus termina a sua oração, né? E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tens amado esteja neles. E eu neles esteja. Que Deus possa ter falado conosco nessa manhã, nos despertado para conhecer a Deus, nos despertado para que quanto mais conhecemos a Deus, sejamos humildes. Um pouco de conhecimento de Deus pode nos dar orgulho, mas à medida em que nós avançamos no conhecimento, nós começamos a entender que não sabemos nada e acolhemos o nosso irmão e somos um, e o nosso testemunho se torna verdadeiro. Que Deus nos abençoe.